Fui trocado por um sujeito qualquer porque ela dizia que eu era calmo demais, mas minha vingança foi planejada como um cronograma empresarial. Faz exatamente um mês que o divórcio foi assinado e minha antiga companheira resolveu implorar pelo meu perdão. Decidi aceitar o convite para uma conversa, porém apareci no local, acompanhado da minha atual namorada. A reação da irmã dela ao nos ver foi um choque absoluto, saindo do estabelecimento em meio a gritos e desespero, percebendo que sua tentativa de manipulação falhou miseravelmente. Atualmente tenho 34 anos e sou considerado por muitos como alguém extremamente metódico. Minha existência é pautada pela constância. Atuo como líder de coordenação técnica, onde meu cotidiano envolve planilhas, análise de riscos e a conclusão rigorosa de tarefas complexas. Apliquei essa mentalidade estruturada no meu matrimônio, acreditando sinceramente que a segurança fosse um valor apreciado. Lisa, minha ex-parceira de 32 anos, discordava profundamente dessa visão. Nosso término não ocorreu através de discussões acaloradas, mas sim por uma fria análise de sentimentos que já haviam morrido há tempos. Naquela sala que montamos com tanto empenho, dentro do imóvel que eu ainda financiava sozinho, ela proferiu sua decisão final. "O problema não é você, sou eu", ela afirmou. Aquela frase clássica que esconde a verdade. Ela alegou que buscava algo mais intenso, mais do que um cônjuge que sabia exatamente como ela gostava do café, que mantinha o tanque do automóvel cheio e oferecia conforto nos momentos de tristeza. "Eu busco adrenalina, Matthew", disse ela com uma tranquilidade que me causou repulsa. "Quero alguém com energia vibrante. Você é o sujeito mais bondoso que conheço, mas a bondade se tornou monótona e eu não suporto mais essa proteção constante." Ela então revelou que havia se interessado por Daniel, um homem que pilotava motocicletas, exibia tatuagens pelo pescoço e trabalhava de forma incerta com eventos noturnos, sempre lidando com dinheiro vivo. Nas palavras dela, ele representava um fenômeno da natureza, enquanto eu era apenas um espelho d'água imóvel. A separação ocorreu sem grandes entraves legais. Ela não demonstrou interesse pelo apartamento, já que o novo namorado morava em um estúdio moderno no centro, localizado logo acima de um comércio de fumo eletrônico. Ela também dispensou a maioria dos móveis, exceto por itens pontuais, como minha máquina de café alemã de alta performance. Ela queria partir o quanto antes. Fiz questão de remover o nome dela de todos os registros contratuais imediatamente. Registrei cada objeto que ela retirou da residência. Canalizei minha angústia para a organização de processos, detectando a falha, mensurando os danos e estabelecendo um novo curso de ação. A única pessoa que demonstrou verdadeira revolta a meu favor foi a irmã caçula dela, Margarete, de 29 anos. Ela sempre foi a artista reservada da família, preferindo observar os acontecimentos enquanto Lisa buscava ser o centro das atenções. "Ela agiu como uma tola", comentou Margarete, enquanto tomávamos um expresso logo após a partida de Lisa. "Minha irmã confunde estabilidade com falta de liberdade. Sempre foi o padrão dela. Passamos horas conversando sobre a vida. Foi um diálogo fluido. Percebemos que ambos éramos analíticos por natureza. O lar permaneceu silencioso por algumas semanas. Renovei o enxoval da cama. Adquiri um equipamento de café mais básico. Comecei a projetar um destino focado apenas nos meus desejos. Era um período de solidão, mas preenchido por uma paz genuína. Então, na última terça-feira, recebi uma notificação no celular. Era Lisa. Ela escreveu que estava refletindo sobre nossa história e que cometera um equívoco colossal. Pediu desesperadamente para nos encontrarmos. Senti um leve tremor interno, um resquício do antigo Matthew. Antes que eu pudesse formular uma resposta, outra mensagem chegou. Daniel se mostrou instável e tudo virou um caos absoluto na vida dela. Ela afirmou sentir falta da vida que tínhamos. Ali estava a chave da questão. Ela não sentia minha falta como pessoa, mas sim do conforto que eu provia e que ela descartou por um impulso momentâneo. Meu instinto de planejador assumiu o comando. A mágoa que eu carregava não desapareceu, apenas se transformou em uma ferramenta de precisão. Projetei o comportamento dela como se fosse um fluxo de trabalho. Ela chegaria fingindo vulnerabilidade, talvez usando lágrimas como recurso. Diria que o novo parceiro era excitante, porém perigoso, e passaria a elogiar cada característica minha que antes criticava. Tentaria transformar meu cuidado em uma virtude irresistível para conseguir retornar ao lar. Ela acreditava que eu seria um porto seguro sempre disponível.
Mal sabia ela o que se escondia sob minha superfície calma. Respondi, marcando para sexta-feira à noite em um restaurante italiano recém-inaugurado, às 20 horas. Lisa aceitou prontamente, agradecendo e prometendo que eu não me arrependeria. Eu tinha certeza de que não me arrependeria, mas ela certamente sim. Imediatamente após, enviei um convite para Margarete. Perguntei se ela poderia me acompanhar ao mesmo local e horário. Expliquei que precisava de um apoio familiar e que eu cuidaria de todas as despesas. Ela aceitou, apenas pedindo que eu confiasse nela. Lisa achava que eu era alguém previsível, mas o adversário mais perigoso não é aquele que faz barulho, e sim aquele que estuda cada detalhe em silêncio. Cheguei ao restaurante 10 minutos antes do combinado. Escolhi uma mesa posicionada estrategicamente com vista para a entrada. Eu me sentia como se estivesse prestes a entregar um relatório crucial. Tudo estava desenhado. Bastava agir. Margarete apareceu no horário exato. Estava radiante em um traje preto sofisticado com os cabelos livres. O mais notável era sua expressão de serenidade. Aquela ansiedade que ela demonstrava perto da irmã havia sumido completamente. Você parece concentrado, observou ela ao se sentar. Comentei que estava apenas monitorando as circunstâncias, relatando as mensagens de Lisa. Eu buscava uma confirmação externa e não queria enfrentar aquela situação desprovido de suporte. Ela me ofereceu um sorriso real, muito diferente das expressões teatrais de sua irmã. Disse que estava feliz em ajudar e me aconselhou a ser apenas eu mesmo. Pedimos um vinho e desfrutamos da companhia um do outro por algum tempo. Por instantes, a razão de estarmos ali pareceu secundária. Com Margarete, a conexão era orgânica e racional. No último mês, desenvolvemos um vínculo que se transformou em algo profundo. Às 8h15, Lisa cruzou a porta do estabelecimento. Vestia-se de maneira a evocar piedade, com roupas largas e pouca pintura no rosto, tentando transmitir fragilidade. Ela nos localizou e sua expressão mudou da confusão para a raiva contida. No plano mental dela, não havia espaço para convidados. Ela caminhou até nós com hesitação. O que significa isso, Matthew? Ela direcionou o olhar para a irmã, exigindo silenciosamente uma explicação. Lisa, eu disse com autoridade. Você solicitou este encontro e aqui estou. Margarete teve a gentileza de vir comigo. A forma como usei o termo vir comigo sugeria uma parceria que a excluía. Lisa olhava de um para o outro tentando processar a realidade. Você trouxe minha própria irmã como acompanhante? Ela não conseguia acreditar. Foi o momento em que sua estratégia começou a falhar. Ela tentou solicitar uma conversa privada, alegando ser um assunto urgente. Permaneci em silêncio por um instante. Expliquei que Margarete foi meu maior suporte desde sua partida e que eu não a dispensaria. Lisa me acusou de tentar provocá-la, apontando o dedo de forma agressiva. Disse que aquilo era um comportamento doentio. Respondi que era apenas o resultado de eu ter seguido adiante com minha vida. Fui enfático ao dizer que, após ela sair, iniciei um relacionamento com Margarete. Afirmei que ela me fazia bem e que namorada era o título mais adequado para nossa relação. A palavra namorada atingiu Lisa como um projétil. Vi seu rosto passar pelo choque, negação e uma profunda indignação. Você está se relacionando com minha irmã? Ela gritou, perdendo a compostura. Reiterei que ela foi quem me deixou e que eu simplesmente escolhi não ficar parado esperando. Ela se virou para Margarete com fúria, chamando-a de traidora. Margarete manteve a calma, bebendo seu vinho sem se abalar. Respondeu que estava apenas cuidando de sua própria felicidade e que descobriu muitas afinidades comigo. Lisa explodiu, gritando que aquela era a vida dela. O restaurante inteiro agora nos observava. Retruquei dizendo que aquela não era mais a vida dela para ser retomada conforme sua conveniência. Era a nossa vida que ela destruiu em busca de emoções baratas. O rosto dela perdeu a cor. Seus olhos demonstravam um misto de raiva e derrota. Sem argumentos, ela apenas soltou um soluço de frustração, deu as costas e fugiu do local. Margarete tocou minha mão sobre a mesa, prevendo que Lisa não mandaria mais mensagens naquela noite. Meu aparelho tocou, mas eu ignorei a chamada, silenciei e o virei para baixo. A primeira etapa do plano estava concluída. Era hora de avançar. O jantar foi apenas o início da queda. Quando alguém com tendências narcisistas falha, a tendência é intensificar os ataques. Na manhã seguinte, vi inúmeras ligações da ex e da mãe dela, além de um correio eletrônico de Daniel. Ele teve a audácia de me contatar, alegando que eu estava retendo seus bens de forma ilícita. Listou objetos banais e exigiu parte do valor do depósito de segurança do apartamento, alegando direitos contratuais de Lisa.
Eles queriam me prejudicar financeiramente. Foi então que minha faceta metódica se tornou uma defesa eficaz. Iniciei cancelando todos os serviços de streaming compartilhados que eles ainda utilizavam. Foi um pequeno prazer colocar ordem no caos. Depois, respondi ao e-mail de Daniel, mas direcionei a mensagem para Lisa com ele em cópia oculta. Detalhei que os itens solicitados estavam disponíveis para retirada na varanda até um horário específico. Quanto aos calçados dele, anexei uma foto provando que causaram danos ao meu tapete novo, gerando um custo de limpeza que eu cobraria. Sobre o depósito calção, expliquei que o contrato previa descontos por danos ao imóvel. Enumerei cada reparo necessário, desde buracos nas paredes até o conserto do triturador de lixo danificado por uso incorreto. Os prejuízos totalizaram uma quantia considerável, devidamente comprovada com recibos. Informei que o saldo restante seria tratado com o locador no encerramento do contrato. Finalizei estabelecendo que qualquer contato futuro deveria ser estritamente formal e por escrito. A reação foi imediata e furiosa. A mãe de Lisa tentou intervir pedindo maturidade. Respondi que ser maduro era justamente seguir as regras contratuais. Daniel, irritado, cometeu o erro de me ameaçar usando seu e-mail corporativo. Margarete notou a assinatura dele e reconheceu a empresa. Ela tinha contatos no departamento de recursos humanos daquela mesma companhia. Uma nova peça foi movida no tabuleiro. Não fizemos acusações diretas, apenas permitimos que o comportamento dele gerasse as consequências naturais. Margarete enviou a ameaça de Daniel para uma conhecida na empresa, questionando de forma neutra se aquele tipo de comunicação era padrão na firma. O tom de dúvida foi o toque de mestre. O problema foi entregue diretamente ao sistema burocrático da corporação. Após 3 dias de silêncio, recebi um e-mail desesperado de Lisa. Daniel havia sido afastado para investigação. A empresa descobriu que ele utilizava recursos corporativos para fins pessoais, incluindo encontros românticos. Ela tentou me culpar, exigindo que eu retirasse o que disse. Respondi que as consequências eram fruto das escolhas dele e que eu não interviria. Bloqueei todos os canais de comunicação. Naquela noite, eles apareceram na minha porta, mas eu apenas ordenei que saíssem da minha propriedade. Assisti pela câmera enquanto eles partiam derrotados. Margarete me abraçou, celebrando o fim do processo. 6 meses se passaram desde então. Daniel foi demitido por justa causa e ambos foram despejados do local onde moravam. Recebi o acerto final do depósito, onde os danos causados por Lisa consumiram toda a parte que caberia a ela. Fiz as contas com precisão cirúrgica e guardei o restante. Foi o fechamento de um ciclo mal administrado. Na família dela, o clima se tornou insuportável. Os pais a acolheram, mas a admiração que tinham por ela desapareceu. Margarete e eu seguimos construindo algo sólido, baseado na observação e no planejamento mútuo. Apreciamos a tranquilidade. Recentemente, ela transformou um dos cômodos em seu estúdio de arte. O tapete ainda guarda uma marca quase imperceptível, uma lembrança do que superamos. Lisa me chamava de frio, e talvez eu seja. Não agi com impulsividade, mas com estratégia. Minha dor se tornou a energia necessária para organizar o futuro. Eu não causei a ruína dela, apenas permiti que ela colhesse o que plantou. Hoje voltaremos ao restaurante para celebrar nossa união. É uma rotina segura e organizada, e nunca me senti tão pleno. Ela buscava atitude e encontrou na precisão do homem que ela ousou subestimar. Agradeço por ouvir este relato. Se esta narrativa ressoou com você, demonstre seu apoio através do engajamento habitual. Continuaremos trazendo histórias de superação e estratégia. Até o nosso próximo encontro no canal. Desejo a todos um excelente dia. Música.